Você sabia que um boi do interior de Goiás se tornou tão famoso e amado que, quando quiseram sacrificá-lo, o povo inteiro se uniu para salvá-lo? E que até hoje, mais de 60 anos depois, sua história ainda emociona gerações inteiras. Essa é a história do boi soberano, uma história verdadeira de lealdade, amor e valores que nunca morrem. Aqui no canal você vai encontrar todos os dias uma história nova como essa, que aquece o coração e faz a gente lembrar do que realmente importa na vida. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vêm os amigos que ainda apreciam histórias de verdade. E se você gosta de se emocionar, de relembrar os bons tempos e de ouvir histórias que alimentam a alma, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma história nossa. Então pega teu cafezinho, acomoda na cadeira e vem comigo conhecer essa história linda que vai direto pro coração. Era madrugada fria de junho quando o boi nasceu, lá pelos anos de 1955, na fazenda Santa Rita, perdida nos confins de Goiás, onde o cerrado se estendia até onde a vista alcançava e o céu estrelado parecia tão perto que dava vontade de esticar a mão para tocar. O velho Chico Matos, capataz da fazenda há mais de 30 anos, estava de plantão no curral das vacas paridas. Era um homem de poucas palavras e muitas sabedorias, daqueles que conhecem o gado pelo jeito de andar, que sabem quando vai chover só de olhar pro céu, que entendem a linguagem dos bichos melhor que a dos homens. Naquela madrugada, quando ouviu o mugido diferente da estrela, uma Nelore mansa de pelagem clara, pegou o lampião e foi verificar. E foi ali, sob a luz trêmula daquele lampião de querosene, que seus olhos viram algo que nunca tinha visto em toda sua vida de lida com gado. O bezerrinho estava se levantando nas pernas ainda bambas, como todo recém-nascido faz. Mas havia algo nele que chamava a atenção. Era grande, forte, de uma pelagem avermelhada que brilhava mesmo na penumbra da madrugada. Tinha uma estrela branca perfeita na testa, como se Deus tivesse desenhado ali uma marca especial, um sinal de que aquele não era um animal comum. Chico ficou parado ali, esquecido do frio que cortava, esquecido da hora, apenas olhando. E no fundo do peito, onde mora a certeza das coisas que a gente sabe sem precisar de explicação, ele sentiu: aquele boi seria especial. Muito especial. Correu para casa sede acordar o patrão, Coronel Augusto Matos, homem já na casa dos 60 anos, viúvo recente, que tinha dedicado a vida inteira àquela fazenda. O coronel desceu de hobby, com cara de quem não gostou de ser acordado de madrugada, mas quando chegou no curral e viu o bezerrinho, toda a irritação se dissolveu como neblina no sol da manhã. O fazendeiro tinha criado gado a vida inteira. Herdara aquelas terras do pai, que por sua vez herdara do avô. Conhecia de gado como ninguém, sabia avaliar um animal só de bater o olho. E ali estava o exemplar que ele nunca tinha visto igual. A conformação perfeita, a força já visível naquele corpinho de recém-nascido, os olhos inteligentes que pareciam guardar uma sabedoria antiga. O coronel ficou ali parado, fumando seu cigarro de palha, estudando o animal em silêncio. Então falou, com aquela voz grave de quem está fazendo uma profecia: esse boi seria chamado soberano, porque iria reinar absoluto. Seria o maior que aquela região já tinha visto. Deixaria um nome que ninguém esqueceria. E foi assim, naquela madrugada fria de junho, que nasceu não apenas um boi, mas o começo de uma história que mexeria com o coração de muita gente, que viraria lenda, que seria contada de geração em geração nas rodas de viola e nas noites estreladas do sertão. Os primeiros meses de vida do soberano foram de encantamento para todos na fazenda. O bezerro crescia rápido, forte como um touro adulto, mas mantinha uma docilidade que impressionava. Não era manso de covarde, não. Era manso de nobre, daqueles animais que têm força mas não precisam provar para ninguém, que têm poder mas escolhem a paz. Chico Matos cuidava dele como se fosse filho. Acordava antes do galo cantar para verificar se estava tudo bem, levava os melhores pastos, escolhia o sal mineral mais puro, tratava qualquer arranhadinho com o cuidado que as esposas têm com o filho pequeno. E o soberano retribuía aquele carinho à sua maneira. Seguia o velho capataz pelo pasto, vinha quando era chamado, deixava que Chico encostasse a testa na sua,
num gesto de amizade e respeito mútuo que comovia quem via. A fazenda Santa Rita era grande, com suas 1.500 cabeças de gado, mas não demorou muito para todo mundo ali saber que o soberano era diferente. Os peões comentavam na hora do almoço, debaixo da sombra da mangueira, enquanto comiam arroz com feijão e carne seca. As mulheres que trabalhavam na casa grande olhavam pela janela e apontavam quando o boi passava. As crianças do sítio vizinho vinham só para ver o animal famoso. E o soberano crescia. Com 1 ano já parecia ter 2. Com 2 já parecia adulto. A pelagem vermelha brilhava ao sol como cobre polido. A giba era pronunciada, sinal de força e resistência. Os chifres cresciam perfeitos, nem muito grandes nem muito pequenos, na medida certa. As patas eram firmes, plantadas no chão com a segurança de quem sabe seu lugar no mundo. O coronel Augusto passou a dedicar atenção especial ao animal. Ia todo dia ao pasto onde o soberano ficava. Levava rapadura, milho, cana. Ficava ali, encostado na cerca, fumando e observando. E no silêncio daqueles momentos, no sossego do campo, o velho fazendeiro sentia uma paz que não sentia desde que a esposa tinha partido, levada por uma doença cruel que a medicina do interior não soube curar. O boi parecia entender a tristeza daquele homem. Vinha manso, encostava a cabeça grande e pesada no ombro do coronel, ficava ali, quieto, como se dissesse: eu tô aqui, você não tá sozinho. E o fazendeiro, homem de pedra que nunca chorava, às vezes sentia os olhos marejarem com aquela demonstração muda de afeto. Foi Chico quem sugeriu que levassem o soberano para algum rodeio, para mostrar a qualidade do animal, para competir. Mas o coronel balançou a cabeça. Não era hora ainda. O boi precisava amadurecer mais, ganhar mais peso, mais presença. Quando chegasse o momento certo, aí sim, eles mostrariam para o mundo o que era o soberano. E enquanto esperavam esse momento, a vida na fazenda seguia seu ritmo eterno. O sol nascia pontualmente, pintando o cerrado de dourado. Os peões saíam pro trabalho, o gado mugia nos pastos, as mulheres lavavam roupa no rio, as crianças corriam descalças na terra vermelha. Era a vida simples do interior, aquela vida que parece sempre igual, mas que guarda em cada dia suas pequenas alegrias e tristezas, suas vitórias minúsculas e suas perdas silenciosas. O soberano era, naquele pedaço de mundo, mais que um animal. Era um símbolo. Símbolo da força da terra, da beleza do sertão, da capacidade de algo extraordinário nascer em meio à simplicidade. Era, de certa forma, a esperança de que algo grande ainda podia acontecer, de que a vida ainda guardava surpresas boas, de que valia a pena acordar todo dia e continuar trabalhando, sonhando, acreditando. E quando completou 3 anos, magnificente e imponente como nenhum outro boi daquela região, o coronel Augusto finalmente disse: estava na hora. Era hora de mostrar o soberano pro mundo. Era hora de levar aquele animal excepcional pros rodeios, pras festas, pros lugares onde seria admirado como merecia. Chico ficou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque sabia que o soberano seria reconhecido, que ganharia troféus, que faria o nome da fazenda crescer. Triste porque sabia que nada seria mais como antes, que aqueles dias tranquilos de só eles dois no pasto, de conversas mudas e compreensão silenciosa, estavam chegando ao fim. Mas era o destino. Todo ser especial tem um destino a cumprir. E o destino do soberano estava escrito nas estrelas desde aquela madrugada fria de junho em que nascerá. O primeiro rodeio foi em Goiânia, na festa do peão de boiadeiro de 1958. A cidade estava em festa, cheia de gente de toda a região, cowboys com suas melhores roupas, mulheres bonitas com vestidos coloridos, crianças correndo entre as barracas de comida, cheiro de churrasquinho e pipoca no ar, som de viola e sanfona ecoando pelos alto-falantes. Quando o caminhão da fazenda Santa Rita chegou, trazendo o soberano, formou-se uma multidão para ver. A notícia tinha corrido. Vinha um boi excepcional, um Nelore vermelho que diziam ser o mais bonito que Goiás já tinha produzido. E quando abriram a porteira e o soberano desceu, houve um silêncio impressionante. Depois, murmúrios de admiração. O animal era realmente imponente. Quase 700 quilos de músculo e força, pelagem brilhando ao sol como metal líquido, andar firme e altivo,
olhar inteligente que parecia desafiar e ao mesmo tempo conquistar quem olhava. Chico guiava o boi pela corda, mas quase não precisava puxar. O soberano andava ao lado do velho capataz como se fosse cachorro adestrado, obediente mas não submisso, manso mas não covarde. E a cada passo que dava, mais gente se aglomerava para ver, mais comentários surgiam, mais admiração crescia. O coronel Augusto, vestido com seu melhor terno, chapéu de couro na cabeça, andava atrás, orgulhoso como pai em formatura de filho. Via nos olhos das pessoas o reconhecimento daquilo que ele já sabia. Tinha em mãos um animal único. A competição de gado de corte era o evento principal. Dezenas de criadores tinham trazido seus melhores exemplares. Havia bois enormes do Mato Grosso, animais de linhagem pura de Minas Gerais, nelores premiados de São Paulo. Era a nata da pecuária do Centro-Oeste reunida ali. Mas quando chegou a vez do soberano entrar na arena, algo mágico aconteceu. O boi entrou com aquela altivez natural, como se soubesse que ali era seu palco, seu momento. Não se assustou com a multidão, com os gritos, com as palmas. Pelo contrário, parecia crescer diante da plateia, parecia se tornar ainda mais imponente. Deu uma volta completa na arena, a cabeça erguida, os músculos ondulando sob a pele, cada movimento uma demonstração de força e beleza. E a multidão enlouqueceu. Nunca tinham visto nada assim. Era como se aquele boi tivesse sido esculpido por mãos divinas, cada detalhe perfeito, cada proporção exata. Os juízes não demoraram muito para deliberar. Por unanimidade, o soberano foi declarado grande campeão. Primeiro lugar absoluto, medalha de ouro, troféu maior que um homem. O coronel Augusto subiu no palanque para receber o prêmio e não conseguiu segurar as lágrimas. Lágrimas de alegria, de realização, de gratidão por Deus ter colocado em seu caminho aquele animal extraordinário. Chico ficou lá embaixo, na arena, segurando a corda do soberano, e ele também chorava. Chorava porque sabia que tinha ajudado a criar aquilo, que suas mãos calejadas tinham cuidado daquele bezerro desde o primeiro dia, que seu carinho tinha contribuído para fazer daquele animal o que ele era. Aquele foi o primeiro de muitos triunfos. Nos meses seguintes, o soberano foi levado a rodeios por todo o interior de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. E em cada lugar era a mesma coisa: admiração, espanto. Primeiro lugar. O boi acumulou troféus, medalhas, faixas, títulos. Virou lenda viva. As ofertas de compra começaram a chegar. Fazendeiros ricos ofereciam fortunas pelo soberano. Queriam aquele animal para melhorar suas linhagens, para ostentar, para ter o prestígio de dizer que eram donos do boi mais famoso da região. Ofereciam valores que fariam qualquer criador enriquecer da noite pro dia. Mas o coronel Augusto recusava todas. O soberano não estava à venda. Não era questão de dinheiro. Era questão de sentimento, de orgulho, de amor mesmo. Aquele boi representava algo maior que lucro. Representava a realização de uma vida dedicada à terra e ao gado. Representava a prova de que trabalho honesto e dedicação produzem frutos extraordinários. E havia outro motivo, mais profundo, que o coronel não confessava a ninguém. Desde que a esposa partirá, aquele boi tinha preenchido um vazio. Cuidar do soberano, vê-lo crescer e vencer, dava sentido aos dias do velho fazendeiro. Era como se Deus tivesse mandado aquele animal justamente para que ele não se sentisse tão só, para que tivesse uma razão para acordar todo dia com entusiasmo. Chico entendia tudo isso sem precisar de palavras. Era do campo, conhecia a solidão dos homens viúvos, sabia que às vezes um bicho é a única companhia que não julga, não cobra, apenas fica ali, fiel e presente. Via como o patrão ia todo santo dia visitar o soberano, como conversava baixinho com o boi, como aqueles momentos eram sagrados. A fama do animal se espalhou tanto que começaram a vir pessoas de longe só para conhecer. Chegavam de caminhão, de charrete, a cavalo, alguns até a pé. Vinham de fazendas distantes, de cidades pequenas perdidas no mapa, de sítios onde a notícia tinha chegado pela boca de viajantes. Todos queriam ver com os próprios olhos o tal boi soberano que estava fazendo história. O coronel Augusto, que sempre fora homem reservado, começou a receber essas visitas com gentileza. Levava as pessoas até o pasto,
Mostrava o boi. Contava a história do nascimento, das vitórias, dos cuidados. E sempre terminava dizendo a mesma coisa. Aquele animal era uma bênção de Deus, um presente que ele não merecia, mas que agradecia todo dia. As crianças adoravam o soberano. Ficavam horas na cerca, olhando, jogando capim, tentando fazer carinho. E o boi, sempre manso, deixava. Aproximava-se devagar, cheirava as mãozinhas pequenas estendidas, aceitava os afagos. Era como se soubesse que era admirado, que era especial, mas não deixava isso subir a cabeça. Permanecia humilde, apesar da glória. Os mais velhos da região diziam que nunca tinham visto coisa igual. Falavam que aquele boi tinha alma, que entendia as pessoas, que sabia quando alguém estava triste e vinha consolar. Histórias começaram a se espalhar, de uma criança doente que melhorou depois que o pai a levou para ver o soberano, de um homem deprimido que voltou a sorrir depois de passar uma tarde junto ao boi, de uma senhora que chorou de emoção só de tocar naquele animal magnífico. Verdade ou exagero de quem conta a história, o fato é que o soberano se tornou mais que um animal de competição. Tornou-se símbolo, tornou-se esperança, tornou-se a prova viva de que ainda existem coisas boas no mundo, de que a perfeição é possível, de que Deus às vezes se manifesta nas formas mais inesperadas. Enquanto a fama crescia, enquanto os troféus se acumulavam, enquanto as ofertas de compra aumentavam, o boi continuava sendo o mesmo, forte, bonito, manso, leal. Acordava todo dia no mesmo pasto, comia o mesmo capim, bebia água do mesmo córrego. Não mudou com a glória. Permaneceu fiel à sua natureza, à sua essência. Talvez fosse essa a maior lição que o soberano ensinava, que grandeza de verdade não precisa de arrogância, que força real não precisa de violência, que beleza autêntica não precisa de enfeites. Ele era o que era, simplesmente, naturalmente, perfeitamente. E nos corações das pessoas simples daquela região, o boi foi ocupando um lugar especial, daquelas coisas que a gente guarda com carinho na memória, que vira história para contar para os netos, que faz a gente acreditar que a vida ainda tem magia. Com o passar dos anos, o soberano foi envelhecendo. Não competia mais em rodeios, já tinha provado tudo o que tinha que provar. Passou a viver tranquilo no melhor pasto da fazenda, uma área verde sombreada perto de um córrego de água limpa, onde passava os dias ruminando sob a sombra das árvores, olhando pro horizonte infinito do cerrado. O coronel Augusto também tinha envelhecido. Estava com quase 70 anos, mais curvado, mais lento, mais cansado. Os cabelos, antes grisalhos, agora eram completamente brancos. As mãos tremiam um pouco quando acendia o cigarro. A vista já não era tão boa. Mas todo santo dia, sem falta, ele ia até o pasto do soberano. Era o momento sagrado do dia. Levava sempre algo especial: rapadura, cana-de-açúcar descascada, milho verde. Chegava devagar, chamando baixinho, e o boi, que já conhecia aqueles passos, vinha ao encontro. E ali ficavam os dois, o homem velho e o boi velho, numa comunhão silenciosa que dispensava palavras. Chico Matos, que agora tinha mais de 60 anos, também continuava cuidando do soberano com a mesma dedicação de sempre. Dizia que cuidaria daquele boi até o último dia de vida de um dos dois. Era juramento sagrado, promessa feita no coração e que seria cumprida. A fazenda tinha mudado um pouco com os anos. Alguns peões mais velhos tinham partido, outros novos tinham chegado. Havia tratores agora, coisas modernas que facilitavam o trabalho. Mas o coração da fazenda continuava sendo aquele pasto onde o soberano vivia, aquele pedaço de chão que se tornará quase um santuário. Continuavam chegando visitas. Menos que antes, é verdade, porque o tempo vai apagando as memórias e as novas gerações têm outros interesses. Mas ainda havia aqueles que faziam questão de levar os filhos, os netos, para conhecer o famoso boi. Queriam que as crianças vissem, tocassem, guardassem na lembrança. Porque um dia, quando aquele animal não estivesse mais ali, só restaria a história. E história precisa de testemunhas. O soberano recebia as visitas com a mesma gentileza de sempre. Já não tinha aquela imponência da juventude. A pelagem estava mais opaca, os movimentos mais lentos, a giba menos pronunciada. Mas continuava bonito à sua maneira.
com aquela beleza serena de quem viveu intensamente e agora descansa merecidamente. Uma tarde, chegou à fazenda uma família de longe. Pai, mãe e um menino de uns 10 anos. Vinham de Goiânia. Tinham viajado horas só para conhecer o boi. O menino estava doente. Tinha um problema no coração. Os médicos diziam que precisava de cirurgia cara que a família não tinha como pagar. Mas o garoto tinha um sonho: conhecer o soberano antes da operação. Porque tinha ouvido tantas histórias, tinha visto fotos antigas, e aquele boi representava para ele algo maior que apenas um animal. O coronel Augusto recebeu a família pessoalmente. Viu a fragilidade do menino, a tristeza nos olhos dos pais, a esperança frágil de quem se agarra a qualquer coisa para não desmoronar. E sentiu o coração apertar. Levou todos até o pasto. O soberano estava deitado debaixo de uma árvore, ruminando tranquilo. Quando ouviu as vozes, ergueu a cabeça. O menino parou, impressionado. Mesmo velho, o boi era magnífico. Tinha aquela presença, aquela aura de grandeza que alguns seres carregam independente da idade. O coronel deu a mão ao garoto e o levou para perto. O soberano levantou devagar, sacudiu a cabeça, veio ao encontro. E fez algo que não fazia com todo mundo. Abaixou a cabeça grande, encostou o focinho na mão pequena do menino, e ficou ali, quieto, como se soubesse que aquela criança precisava daquele momento. O garoto acariciou o boi com reverência, os olhos brilhando de emoção. E naquele momento, algo se passou entre eles. Uma conexão, uma compreensão que vai além da lógica, além da razão. O menino sorriu, um sorriso verdadeiro, cheio, que os pais não viam há meses. E por alguns minutos, a doença, o medo, a incerteza, tudo ficou suspenso. Existia apenas aquele instante perfeito de paz. Quando a família foi embora, o coronel ficou pensativo. Chamou Chico e disse que precisavam fazer algo. Aquele menino precisava de cirurgia, e eles tinham como ajudar. Tinham o dinheiro dos prêmios que o soberano ganhou, dinheiro que estava guardado sem uso específico. Que melhor uso poderia ter do que salvar a vida de uma criança? Chico concordou sem hesitar. E assim foi feito. O coronel procurou a família, ofereceu o dinheiro para a cirurgia. Não era empréstimo, não era caridade humilhante. Era gratidão. Gratidão porque aquele menino tinha vindo de tão longe só para ver o boi, porque tinha olhos puros, porque representava aquilo que o soberano sempre foi, bondade em estado bruto. A cirurgia foi um sucesso. O menino se recuperou. Anos depois, já rapaz, voltaria àquela fazenda para agradecer pessoalmente. Mas isso é outra história. O que importa é que aquele episódio mostrou algo que o coronel já sabia, mas que ganhou nova dimensão. O soberano não era importante apenas pelo que tinha sido nos rodeios, pelos troféus que ganhou, pela fama que teve. Era importante pelo que representava, pelos valores que encarnava, pelas vidas que tocava. Os anos foram passando, cada vez mais rápidos, como sempre acontece quando a gente envelhece. O coronel Augusto chegou aos 75 anos. Sua saúde estava frágil. O coração já não aguentava muito esforço. Os médicos diziam que era questão de tempo. Mas ele não se importava. Tinha vivido uma vida boa, honesta, trabalhadora. Tinha construído algo com as próprias mãos. Tinha visto o soberano nascer, crescer, vencer, envelhecer. Tinha recebido de Deus mais do que merecia. Estava em paz. Numa tarde de setembro, sentado na varanda da casa-sede, olhando o pôr do sol pintar o cerrado de dourado e vermelho, o coronel disse a Chico que estava cansado. Muito cansado. E que quando chegasse sua hora, queria ser enterrado ali mesmo, naquela terra que amava, de frente pro pasto onde o soberano vivia. Queria que sua última visão fosse aquele pedaço de chão abençoado. Chico não disse nada. Apenas colocou a mão no ombro do patrão, num gesto de amizade e compreensão. Porque entre homens de verdade, às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras. E naquela noite, quando a lua cheia iluminava a fazenda inteira com sua luz prateada, o soberano mugiu. Foi um mugido longo, melancólico, que ecoou pelo vale inteiro. Os peões comentaram depois que nunca tinham ouvido o boi mugir daquele jeito. Parecia um lamento, uma despedida, uma premonição. Como se o animal soubesse,
com aquela sabedoria misteriosa que os bichos têm, que algo estava para mudar, que o fim de um ciclo se aproximava, que a vida, com sua roda inexorável, estava prestes a dar mais uma volta. O coronel Augusto morreu numa manhã de outubro, tranquilo, dormindo na rede da varanda, como sempre quis. Foi encontrado por Chico, que chegou para tomar café junto como fazia todo dia. O velho fazendeiro tinha um sorriso sereno no rosto, como quem partiu em paz, sabendo que cumpriu sua missão na terra. O velório foi grande. Gente de toda a região veio se despedir. Fazendeiros, peões, comerciantes, gente simples do povoado. Todos tinham uma história para contar sobre o coronel. Como ele tinha ajudado alguém. Como tinha sido justo. Como tinha sido bom patrão. Choraram sua partida, mas também celebraram sua vida. Foi enterrado onde pediu, num canto do pasto, sob uma árvore frondosa, de frente para o lugar onde o soberano vivia. E quando baixaram o caixão, o boi, que estava à distância, soltou um mugido que partiu o coração de todos os presentes. Era como se o animal entendesse que estava perdendo seu melhor amigo, seu companheiro de tantos anos. A fazenda passou para primos distantes do coronel, gente da capital que só via ali um negócio, não um lar. E uma das primeiras coisas que fizeram foi chamar um avaliador para ver quanto valia cada coisa. Queriam vender tudo, transformar em dinheiro, dividir entre eles. Quando o avaliador viu o soberano, já com mais de 15 anos, disse que o boi não valia mais nada. Era velho demais para a reprodução, não servia mais para a competição, só dava despesa. O melhor seria abater, aproveitar a carne, acabar logo com aquele gasto inútil. Chico, que estava presente, sentiu o sangue gelar nas veias. Abater o soberano, aquele animal que tinha dado tanta glória, que tinha tocado tanta vida, que era praticamente sagrado para todos ali. Não, isso não podia acontecer. Os novos donos não deram ouvidos. Negócio era negócio. Sentimentalismo não pagava contas. Marcaram o abate para a semana seguinte. A notícia se espalhou pela região como fogo em pasto seco. As pessoas ficaram chocadas, revoltadas. Como podiam fazer aquilo? O soberano era patrimônio daquela terra. Era história viva. Não podia terminar assim. Chico não dormiu naquela noite. Ficou na varanda de sua casinha, fumando cigarro atrás de cigarro, pensando, quebrando a cabeça para encontrar uma solução. E de madrugada, quando a resposta chegou, era tão simples que ele se espantou de não ter pensado antes. No dia seguinte, reuniu todos os peões da fazenda, todos os pequenos sitiantes da região, toda a gente simples que amava aquele boi. E fez uma proposta. Cada um contribuiria com o que podia, dinheiro, trabalho, gado, o que fosse, e juntos comprariam o soberano. Tirariam o boi dali e levariam para um lugar seguro, onde pudesse viver seus últimos anos em paz. A resposta foi imediata. Todo mundo quis ajudar. Fizeram uma vaquinha, como se diz no interior. O vaqueiro João deu 3 bezerros. O seu Antônio, dono do armazém, contribuiu com dinheiro. Dona Maria, que vendia queijo, deu sua economia de meses. Cada um deu o que podia, e muitos deram mais do que podiam, porque aquilo não era só sobre salvar um boi. Era sobre preservar dignidade, honrar memórias, provar que ainda existiam valores que o dinheiro não compra. Juntaram o valor que os novos donos pediam. Não foi fácil, mas conseguiram. E num sábado de manhã, numa operação que envolveu mais de 50 pessoas, tiraram o soberano da fazenda Santa Rita. O boi foi levado para um sítio pequeno que pertencia a Chico, herança dos pais, uns 20 alqueires de terra boa com pasto verde e água limpa. Ali seria seu novo lar. Ali viveria o resto de seus dias, cuidado por quem sempre o amou. Quando o soberano desceu do caminhão no novo lugar, parou e olhou ao redor. Eram terras diferentes, cheiro diferente, árvores diferentes. Não era mais a fazenda onde nascerá, onde viverá a vida inteira. E durante um momento, o boi ficou confuso, como se perguntasse: onde estou? Para onde me trouxeram? Mas então Chico se aproximou, pousou a mão na testa do animal, naquela estrela branca que estava ali desde o nascimento, e falou baixinho. Disse que estava tudo bem, que ali seria seu novo lar, que ninguém ia machucar ele,
que podia ficar tranquilo. E o soberano, como sempre fizera, confiou. Baixou a cabeça, aceitou o novo destino, e caminhou manso pro pasto. Os dias que se seguiram foram de adaptação. O boi estranhava aquele lugar menor, mais simples. Procurava com os olhos a casa grande da fazenda, o portão por onde o coronel entrava todo dia, o caminho que levava ao túmulo sob a árvore onde seu amigo descansava. Mas aos poucos foi se acostumando. Descobriu que ali também tinha seus encantos, um córrego de água fresquinha, uma sombra boa debaixo de um jatubazeiro centenário, e principalmente, tinha Chico, presente todo dia, todas as horas. O velho capataz tinha se aposentado da fazenda Santa Rita depois da venda. Não quis mais trabalhar para aquela gente da capital que só via lucro onde ele via vida. Voltou pro sitinho dos pais e dedicou seus últimos anos a cuidar do soberano, como tinha prometido fazer até o fim. Era bonito de ver aqueles dois velhos juntos. O homem e o boi, ambos marcados pelo tempo, ambos carregando na pele e no pelo as cicatrizes dos anos, mas ambos ainda fortes naquilo que realmente importava: o espírito, a dignidade, a lealdade. Chico acordava com o sol e a primeira coisa que fazia era ir verificar o boi. Levava capim fresco, sal mineral, água limpa quando o córrego estava baixo. Escovava a pelagem, mesmo que já não brilhasse como antes. Conversava, contava as novidades do dia, dividia suas alegrias e tristezas. E o soberano ouvia tudo, aqueles olhos mansos fixos no rosto do amigo, como se entendesse cada palavra. As visitas continuaram, mesmo ali naquele lugar mais afastado. Pais traziam filhos para conhecer o boi famoso. Velhos vinham matar a saudade, relembrar os tempos de glória. Jovens vinham por curiosidade, querendo ver se era verdade tudo aquilo que ouviam contar. E todos saíam tocados. Porque mesmo velho, mesmo sem o vigor da juventude, o soberano continuava tendo aquela presença, aquela aura especial de quem foi extraordinário e carrega isso na alma. Era como olhar para a história viva, para a lenda em carne e osso, para a prova de que grandeza de verdade não se apaga com o tempo. Uma tarde, chegou ao sítio um homem de uns 40 anos, bem vestido, dirigindo um carro caro. Era o menino daquela família que tinha visitado a fazenda anos atrás, aquele garoto doente que tinha sido curado graças ao dinheiro dos prêmios do soberano. Agora era homem feito, médico formado, bem-sucedido na capital. Ele tinha procurado saber do boi, descobriu onde estava, e fez questão de visitar. Queria agradecer pessoalmente, mesmo sabendo que o animal não entenderia as palavras. Queria estar na presença daquele ser que, de forma indireta, tinha salvado sua vida. Chico o recebeu com gentileza, levou-o até o pasto. O soberano estava deitado, descansando. Quando viu gente se aproximando, levantou devagar, com aquela dificuldade de quem tem as juntas cansadas. Veio manso, como sempre. O homem estendeu a mão, tocou o focinho do boi, e não conseguiu segurar as lágrimas. Chorou ali, sem vergonha, chorando por gratidão, por emoção, por estar diante de algo que representava muito mais que um animal. Representava esperança, bondade, a prova de que ainda existe gente boa no mundo, de que milagres acontecem, de que a vida vale a pena. Antes de ir embora, o médico deixou um envelope com dinheiro. Disse que era para ajudar nos cuidados do boi, para comprar remédio se precisasse, para garantir que aquele animal tivesse conforto até o fim. Chico aceitou com gratidão. Sabia que o dinheiro seria bem usado, que cada centavo seria revertido em cuidado pro soberano. Os anos foram passando. O boi chegou aos 18 anos, idade rara para gado. Estava muito velho, muito cansado. Já não levantava com facilidade. Ficava mais tempo deitado. Comia pouco. Chico sabia que o fim estava próximo. Via nos olhos do animal aquela serenidade de quem está pronto, de quem viveu tudo o que tinha para viver. E numa manhã de maio, quando o cerrado estava florido e o céu estava azul sem uma nuvem, Chico chegou no pasto e o soberano não levantou para cumprimentá-lo como fazia todo dia. Estava deitado sob o jatubazeiro, os olhos fechados, a respiração lenta e fraca. O velho capataz se ajoelhou ao lado do boi, pousou a mão na cabeça grande, e ficou ali, em silêncio. Não havia o que dizer.
Só havia aquele momento final de comunhão entre dois amigos que compartilharam uma vida inteira. O soberano abriu os olhos uma última vez, olhou para Chico com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras, e então fechou-o suavemente. A respiração se tornou mais espaçada, mais leve, até que parou. Tranquilo, sem sofrimento, da mesma forma digna como tinha vivido. Chico ficou ali por horas, segurando aquela cabeça pesada, chorando baixinho, sussurrando despedidas. Chorando não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter conhecido aquele animal extraordinário, por ter feito parte daquela história, por ter vivido aqueles anos ao lado de um ser tão especial. A notícia da morte do soberano se espalhou rapidamente. No dia seguinte, começaram a chegar pessoas de todos os cantos. Vinham prestar suas últimas homenagens, ver pela última vez aquele boi que tinha marcado suas vidas de alguma forma. Chico não enterrou o animal imediatamente. Esperou que todos pudessem se despedir. Durante 3 dias, houve um desfile constante de gente. Velhos que tinham visto o soberano nos tempos de glória, contando para os netos sobre as vitórias nos rodeios. Mulheres que choravam como se tivessem perdido um ente querido. Homens de pedra que não se acanhavam de mostrar emoção. Trouxeram flores do campo, depositaram aos pés do animal. Acenderam velas. Rezaram preces. Cada um à sua maneira prestava tributo àquele ser que representava muito mais que apenas um boi. Representava uma época, valores, uma forma de vida que estava desaparecendo. Um velho fazendeiro, contemporâneo do Coronel Augusto, resumiu o sentimento de todos quando disse que o soberano tinha sido a última prova de que ainda existia pureza no mundo, de que a perfeição era possível, de que Deus às vezes se manifestava nas formas mais inesperadas. E que com sua partida, algo insubstituível se perdia. Enterraram o boi no lugar onde tinha passado seus últimos anos, debaixo do jatubazeiro, com vista pro horizonte infinito do cerrado. Fizeram uma cerimônia simples mas emocionante. O padre da cidade, que também tinha vindo, fez uma bênção especial. Disse que Deus criou os animais para servir ao homem, mas também para ensinar lições. E que o soberano tinha ensinado sobre força e mansidão, sobre glória e humildade, sobre ser extraordinário sem perder a simplicidade. Depois que todos foram embora, Chico ficou sozinho ali, olhando a terra recém-revolvida. Sentiu um vazio imenso, aquele tipo de vazio que só quem perde um companheiro de tantos anos consegue entender. Mas sentiu também uma paz. Paz de saber que tinha cumprido sua promessa, que tinha cuidado daquele animal até o último momento, que tinha sido fiel. Nos dias que se seguiram, a vida continuou seu curso natural, como sempre acontece. O sol continuou nascendo todo dia, o gado continuou mugindo nos pastos, a chuva continuou caindo quando chegava a época. Mas faltava algo. Uma presença, uma energia, uma magia que tinha se apagado. Chico continuou morando no sítio, mas estava diferente. Mais quieto, mais distante, como se parte dele tivesse partido junto com o boi. Ia todo dia até o túmulo, levava flores do campo, ficava ali conversando baixinho, contando como tinha sido o dia, dividindo pensamentos. Era sua forma de manter vivo aquele vínculo que a morte física não conseguia quebrar. Mas algo bonito começou a acontecer. O lugar onde o soberano foi enterrado virou ponto de visitação. Pessoas continuavam vindo, mesmo sabendo que o boi não estava mais ali. Vinham porque aquele lugar representava algo, porque ali ainda se sentia a presença daquela grandeza, daquela força serena. Começaram a deixar oferendas, flores, velas, bilhetes escritos à mão, pedidos, agradecimentos, histórias. Uma mãe deixou um bilhete agradecendo porque tinha levado o filho doente para conhecer o boi anos atrás e o menino tinha melhorado. Um jovem escreveu que tinha perdido a esperança na vida até conhecer a história do soberano, que tinha aprendido que vale a pena lutar, que vale a pena ser bom. Chico lia aqueles bilhetes e se emocionava. Percebia que o soberano tinha sido muito mais importante do que ele próprio imaginava. Não tinha sido apenas um boi de competição. Tinha sido símbolo, tinha sido inspiração, tinha sido a prova viva de que ainda existem coisas boas para acreditar. Os anos foram passando. Chico também envelheceu ainda mais. Chegou aos 75 anos,
A mesma idade que o coronel tinha quando partiu. E seu maior desejo era o mesmo. Quando chegasse sua hora, queria ser enterrado ali, ao lado do soberano, debaixo daquela árvore. Queria que seu descanso final fosse junto de seu maior amigo. Um dia, recebeu a visita do filho do coronel Augusto, um senhor já de meia idade que morava em Brasília e que nunca tinha dado muita atenção para a fazenda. Ele tinha ouvido falar do que tinha acontecido, de como o povo tinha se unido para salvar o boi, de como o animal tinha virado praticamente um santo popular. E vinha pedir desculpas. Disse que na época tinha sido jovem, imprudente, só pensando em dinheiro. Não tinha entendido o valor sentimental do soberano, não tinha percebido o que aquele animal representava. Mas agora, mais velho, mais maduro, entendia. E se envergonhava de ter querido abater um animal tão especial. Chico o recebeu sem rancor. Disse que tudo tinha dado certo no final, que o soberano tinha vivido seus últimos anos em paz, que tinha partido tranquilo, e que o mais importante era que o homem tinha aprendido a lição, tinha crescido, tinha entendido que algumas coisas vão além do valor monetário. O filho do coronel quis fazer algo para compensar. Propôs construir um monumento no lugar onde o boi estava enterrado, algo que preservasse a memória, que contasse a história para as futuras gerações. Chico aceitou. Não por vaidade, mas porque sabia que a história do soberano merecia ser preservada, merecia ser contada, merecia ser lembrada. Meses depois, foi inaugurado um monumento simples mas bonito. Uma estátua em tamanho real do soberano, feita por um escultor da região, tão perfeita que parecia que o boi ia sair andando a qualquer momento. Embaixo, uma placa de bronze contava a história, o nascimento, as vitórias, a glória, a salvação feita pelo povo, e finalmente o descanso merecido. A inauguração reuniu centenas de pessoas. Vieram de longe, queriam estar presentes naquele momento histórico. E quando descerram a lona que cobria a estátua e todos viram aquela imagem magnífica, houve um silêncio profundo, seguido de aplausos emocionados. Chico estava ali, já bem velhinho, apoiado numa bengala, mas com os olhos brilhando. Viu naquele monumento a confirmação de algo que sempre soube. O soberano não tinha sido comum, tinha sido extraordinário, e sua memória merecia ser perpetuada. Nos anos seguintes, aquele lugar virou o ponto turístico da região. Escolas levavam crianças para conhecer a história. Famílias iam aos finais de semana para piquenique debaixo das árvores. Jovens namorados iam ali para conversar, sonhar, planejar o futuro. E todos saíam tocados de alguma forma pela história daquele boi que tinha sido mais que um animal. A lenda crescia com o tempo, como sempre acontece. Diziam que quem visitasse o túmulo com fé teria seus pedidos atendidos. Diziam que mulheres grávidas que tocassem a estátua teriam filhos saudáveis. Diziam que quem estava doente e fosse ali orar se curava. Verdade ou crendice popular? O fato é que o lugar se tornou sagrado, um santuário rural onde as pessoas iam buscar conforto, esperança, paz. Chico via tudo aquilo com sentimentos misturados. Por um lado ficava feliz que o soberano fosse tão lembrado, tão amado. Por outro, preocupava-se que a verdadeira história se perdesse no meio de tanta lenda, que o boi de carne e osso fosse esquecido em favor de um mito. Então começou a escrever. Com letra trêmula de velho, em cadernos escolares, foi colocando no papel tudo o que lembrava. O nascimento naquela madrugada fria, os primeiros meses, as vitórias nos rodeios, a relação com o coronel, os últimos anos no sítio, a morte tranquila. Escreveu como quem faz testamento, como quem sabe que em breve vai partir e quer deixar registro. Quando terminou, tinha vários cadernos cheios. Chamou o neto, um rapaz estudioso que trabalhava num jornal da capital, e entregou o material. Pediu que transformasse aquilo num livro, que publicasse, que fizesse com que a história verdadeira do soberano não se perdesse. O neto prometeu que faria. E cumpriu. Meses depois, foi lançado o livro O Boi Soberano, a história real de uma lenda viva. Foi sucesso imediato. Escolas adotaram como leitura obrigatória. Foi traduzido para outras línguas. Virou até filme para televisão. E através daquele livro, escrito com as memórias de Chico, a história verdadeira foi preservada. As novas gerações puderam conhecer não o mito,
mas o boi real. O animal de carne e osso que nasceu numa fazenda do interior, que venceu rodeios pela beleza e força, que tocou vidas pela mansidão e presença, que ensinou lições sem precisar de palavras. Chico Matos morreu aos 82 anos, dormindo tranquilo numa tarde de domingo, depois de ter almoçado bem e conversado com os netos. Morreu feliz, com a consciência tranquila de quem viveu com honestidade, trabalhou com dedicação, amou com sinceridade. Foi enterrado onde sempre quis, ao lado do soberano, debaixo do jatubazeiro, com vista pro horizonte infinito. E na placa de seu túmulo, além do nome e das datas, uma frase simples que resumia sua vida. Aqui descansa o homem que cuidou do soberano com amor de pai. Com a morte de Chico, parecia que um ciclo definitivamente se fechava. O coronel Augusto tinha partido, o soberano tinha partido, agora Chico. Os três protagonistas principais daquela história estavam juntos novamente, desta vez no descanso eterno, na paz merecida depois de uma vida bem vivida. Mas a história não morreu com eles. Pelo contrário, continuou viva, passando de geração em geração, sendo contada em rodas de viola, em noites de lua cheia, em reuniões de família. Virou parte do folclore da região, virou patrimônio cultural, virou exemplo de valores que não podem ser esquecidos. As crianças cresciam ouvindo sobre o boi soberano. Aprendiam que força não precisa de violência, que beleza não precisa de arrogância, que grandeza verdadeira vem da simplicidade. Aprendiam sobre lealdade, sobre amizade entre homem e animal, sobre respeito à vida em todas as suas formas. Os jovens visitavam o monumento e se inspiravam. Viam naquela história a prova de que é possível ser extraordinário sem perder a essência, de que sucesso não precisa mudar quem somos, de que fama não precisa subir a cabeça. O soberano tinha sido campeão, tinha sido famoso, mas tinha permanecido o mesmo boi manso e nobre do primeiro dia. Os adultos olhavam aquela estátua e refletiam sobre suas próprias vidas. Quantas vezes tinham deixado o orgulho falar mais alto? Quantas vezes tinham escolhido o dinheiro em vez dos valores? Quantas vezes tinham esquecido que o importante não é quanto a gente acumula, mas quanto a gente doa? Os velhos iam ali buscar conforto. Sentavam debaixo da árvore, olhavam para o céu, lembravam dos tempos antigos quando a vida era mais simples, quando as pessoas se conheciam pelo nome, quando a palavra ainda valia mais que contrato escrito. E naquele lugar, sentiam que algo daqueles tempos ainda permanecia vivo, que nem tudo se perderá pro progresso. O lugar virou ponto de encontro para a comunidade. Faziam festas ali todo ano, no aniversário de nascimento do soberano. Vinha gente de longe, traziam comida, bebida, música. Tinha rodeio, tinha leilão beneficente, tinha contação de histórias. Era uma celebração da vida, da história, da cultura sertaneja que resiste apesar de tudo. E sempre tinha alguém, geralmente um dos mais velhos, que contava a história completa. Começava pelo nascimento naquela madrugada fria, passava pelas vitórias nos rodeios, pela amizade com o coronel, pela salvação feita pelo povo, pelos últimos anos tranquilos, até a morte serena. E todo mundo ouvia em silêncio respeitoso, mesmo quem já conhecia a história de cor, porque era bonito demais para não ouvir de novo. Os anos foram passando. Décadas. A região mudou muito. Chegou o progresso, chegou tecnologia, chegou modernidade. As fazendas viraram empresas rurais. O gado passou a ser criado com técnicas científicas. Os rodeios viraram eventos profissionais com prêmios milionários. Tudo mudou. Mas o monumento do soberano continuava ali, resistindo ao tempo, guardando memórias, preservando valores. Virou patrimônio histórico municipal, depois estadual. Foi tombado, protegido por lei, garantindo que nunca seria destruído, nunca seria esquecido. E a cada nova geração que chegava, a história era contada novamente. Os pais levavam os filhos, os avós levavam os netos, os professores levavam os alunos. E todos aprendiam as lições que aquele boi extraordinário tinha ensinado sem precisar de palavras. Aprendiam sobre humildade. O soberano foi campeão, mas nunca foi arrogante. Permaneceu manso e acessível mesmo no auge da glória. Aprendiam sobre lealdade. O boi foi leal ao coronel Augusto até o fim, mesmo depois que o fazendeiro morreu. E Chico foi leal ao boi até o último suspiro.
Aprendiam sobre simplicidade. Apesar de todos os troféus e prêmios, o soberano era feliz apenas ruminando debaixo de uma árvore, bebendo água limpa, sentindo o vento no pelo. Aprendiam sobre dignidade. Quando foi salvo pelo povo do abate, o boi não se abateu, não perdeu a majestade. Aceitou o novo lar com a mesma nobreza com que tinha reinado nos rodeios. Aprendiam sobre amor. O amor do coronel pelo boi, do Chico pelo animal, do povo por aquele símbolo. Um amor puro, desinteressado, que não esperava nada em troca a não ser a alegria de estar na presença daquele ser especial. E principalmente, aprendiam que grandeza verdadeira não está em quanto a gente conquista, mas em como a gente toca a vida dos outros. O soberano não deixou riqueza material, não deixou descendência direta, não deixou bens, mas deixou algo muito maior, deixou exemplo, deixou inspiração, deixou história que atravessa gerações. Hoje, mais de 60 anos depois daquela madrugada fria em que o boi nasceu, seu nome ainda é lembrado. Ainda há quem visite o monumento, quem leia o livro, quem conte a história para os mais novos. E enquanto houver quem conte, enquanto houver quem ouça, enquanto houver quem se emocione, o soberano continuará vivo. Não na carne, não no sangue, mas na memória, que é onde vivem eternamente aqueles que realmente importaram, aqueles que fizeram diferença, aqueles que provaram que a vida pode ser extraordinária mesmo nas circunstâncias mais simples. E talvez seja essa a maior lição que o boi soberano deixou, que cada um de nós, não importa quão humilde seja nossa origem, não importa quão simples seja nossa vida, tem potencial para ser extraordinário. Basta ser autêntico, ser leal, ser bom. Basta viver com dignidade, tratar os outros com respeito, fazer o bem sem esperar recompensa. O soberano era apenas um boi, mas escolheu ser o melhor boi que podia ser. Não tentou ser outra coisa, não invejou o que não tinha, não reclamou de seu destino. Apenas viveu plenamente aquilo que era, e nisso encontrou sua grandeza. E nós, humanos, com toda a nossa capacidade de pensar e escolher, não deveríamos fazer o mesmo? Ser plenamente quem somos, com honestidade e autenticidade. Viver com dignidade, independente de termos muito ou pouco. Tocar a vida dos outros com bondade e generosidade. Quando o sol se põe sobre o cerrado e a última luz do dia ilumina o monumento do soberano, criando uma aura dourada ao redor da estátua, é como se o boi ainda estivesse ali, majestoso e sereno, olhando para o horizonte infinito com aqueles olhos sábios que tudo compreendem. E naquele momento mágico, quando a natureza se cala e o silêncio traz reflexão, a gente entende a verdadeira mensagem daquela história. Não é uma história sobre um boi. É uma história sobre nós. Sobre nossas escolhas, nossos valores, nosso legado. É um lembrete de que a vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Não pelo poder que exercemos, mas pela bondade que praticamos. Não pela fama que conquistamos, mas pelas vidas que tocamos. O soberano nasceu numa madrugada fria de junho e morreu numa manhã serena de maio. Entre esses dois momentos, viveu uma vida plena, simples, extraordinária. Não mudou o mundo com grandes feitos, mas mudou o coração de todos que o conheceram. E no fim, quando a última pessoa que o viu em vida também partir, quando não houver mais ninguém que possa dizer eu estava lá, eu vi com meus próprios olhos, ainda assim sua história permanecerá. Porque algumas histórias são eternas, porque alguns valores são imperecíveis, porque algumas lições precisam ser contadas sempre. A história do boi soberano é uma dessas histórias. É conto de amor entre homem e animal. É lição de humildade, lealdade e dignidade. É prova de que ainda existem coisas boas para acreditar neste mundo. E quando você, que me ouviu até aqui, for embora deste lugar ou desligar este som, leve consigo essa mensagem. Seja como o soberano. Seja autêntico. Seja nobre. Seja manso sem ser fraco. Seja extraordinário na sua simplicidade. Toque vidas com sua bondade. E quando chegar sua hora de partir, que possam dizer de você o que disseram dele. Foi especial, foi amado, fez diferença. Porque no fim, quando tudo passar e só restar memória, o que vai importar não é quanto você teve, mas quem você foi.
Não é quanto poder exerceu, mas quanto amor distribuiu. Não é quantos troféus ganhou, mas quantos corações tocou. Essa é a lição do boi soberano. Simples, profunda, eterna. E que ela continue sendo contada, de geração em geração, até que não haja mais ninguém para contar e ninguém para ouvir. Porque enquanto houver quem conte histórias assim, histórias de bondade e nobreza, ainda haverá esperança para a humanidade. Esta história é dedicada a todos os seres extraordinários que passam por nossas vidas, sejam humanos ou animais, e nos ensinam, com sua simples presença, o verdadeiro significado de grandeza. Que possamos todos, como soberano, viver com dignidade, amar com lealdade, e partir deixando saudades boas e lições eternas. Porque a verdadeira imortalidade não está em viver para sempre, mas em nunca ser esquecido por aqueles cujas vidas tocamos.